A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Huberval. Meu querido, eu ouvi todos os 3 vídeos, né, sobre aí a conclusão aí dos desigrejados. Não sei se é a conclusão ainda, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija, né? Mas eu entendi bem, né, a questão do corpo, né, cabeça, que é Cristo, né? E sabemos que Cristo não é só o cabeça, mas também o fundamento, o fundador, o alicerce, aonde a igreja está fundamentada, firmada, alicerçada, aonde a igreja foi constituída e construída pelo próprio Senhor Jesus, né? E mais por ninguém. Sabendo, pois, que os discípulos que tornaram-se apóstolos da igreja, eles deram continuidade, né, à obra do Senhor, obra esta a qual o Senhor Jesus Cristo, certa feita, ele juntou uma grande multidão de pessoas, aonde ele curava, onde ele operou sinais, prodígios, maravilha, e aquela multidão de pessoas ficaram ao seu derredor. E quando Jesus começou a pregar a mensagem do reino dos céus, do reino de Deus, né, diz que toda aquela multidão foi embora e ficou só eles e os discípulos. E Jesus Cristo olha para seus discípulos e pergunta-lhes: não queres ir após eles? Não queres seguir a eles? E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, disse: Mestre, aonde iremos e a quem seguiremos, se somente em Ti há as palavras de vida eterna, as palavras de salvação, as palavras de poder libertador da mais vil e pecadora alma que possa existir neste mundo. O Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz, né, Pedro, bem-aventurado és tu, porque o que te revelou isto não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. No entanto, porém, eu vos digo, vos afirmo e vos confirmo, né, que sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei o meu corpo. No entanto, fica claro, né, de forma bem patente, que o corpo de Cristo é edificado pelo cabeça, que é Ele, pelo fundador da igreja, que é Ele. Jesus Cristo é quem fundamenta a igreja. Aproveitando aí, fazendo um link ao Efésios capítulo 4, onde o irmão leu, né, sobre o ministério de Jesus, né, que ele chamou uns para profetas, outros para doutores, outros para mestres, né, para evangelistas, pastores, né. O Senhor Jesus chamou esse povo, né, e esse povo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a unidade da fé cristã, que é a igreja de Cristo, que no capítulo 5 de Efésios é a esposa de Cristo, né, pelo qual ele deu a sua própria vida por amor a ela, não é? Diz a palavra de Deus lá em Romanos, através do apóstolo Paulo, que antes que nós o amássemos, ele nos amou primeiro, né? Ou seja, há uma unificação, uma unidade tão imensa, tão profunda e divina, né, que é feita pelo próprio Cristo, né, a unificação do seu corpo. Jesus Cristo, ele deu vida à igreja na sua morte na cruz, né? E na sua morte na cruz, ele, ao ressuscitar, a igreja também ressuscita com ele. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu tudo. Com a igreja com Cristo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu tudo, né? Então, essa questão dos desigrejados, de estarem sem igreja, de estarem sem um ministério formado, que é o ministério de Cristo Jesus, né? Essa coisa de dizer igreja não é templo de barro, construção de pedras, sabemos disso, né? O apóstolo Pedro,
fala claramente, né? Ele diz que nós somos, né, como que tijolos nesta edificação, somos como pedras nesta edificação. Ou seja, cada pedra, cada componente, ele faz até uma comparação, um comparativo da igreja com o prédio, né, com o templo, né? E Jesus Cristo adiciona essa igreja, esse templo, esse prédio, que na verdade somos nós, né, como a sua verdadeira igreja, né? E faz me lembrar aqui agora, irmão Beval, daquela passagem de que Jesus estava curando um paralítico, né? E chegou uma grande multidão, e estava ali ao redor de Jesus, né? E Jesus Cristo disse: olha, a minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, a minha família são aqueles que fazem a vontade, né? A vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Fica tão sem sentido, irmão Beval, essa questão dos desigrejados, né? Porque eles se congregam como que um corpo sem cabeça. Eles se congregam e fundamentam a sua fé não em alicerces de pedra, né? Mas em alicerces de areia, né? Fica essa falsa doutrina diante da verdade escriturística, ela não se sustenta, ela por si só se destrói, né? Quando um desigrejado diz: igreja somos nós, né? Obviamente nós sabemos que nós somos a morada, o templo do Espírito Santo de Deus, né? Agora vamos ver com que conceitos doutrinários, né, eles querem afirmar isso, e com que intenções eles querem afirmar isso, né? A gente percebe que isso é uma desconstrução da fé cristã e não uma construção da fé cristã. Ele desconstrói a fé cristã, e por esse motivo tem muitas pessoas que estavam desigrejadas, né, que hoje elas não se arrependerem, não voltarem para Cristo, não retornarem à casa paterna, né? Elas, infelizmente, lamentavelmente, elas estarão igual ao filho pródigo. Os desigrejados é igualmente o filho pródigo, né? Ou seja, eles pegaram a sua herança, foram embora e estão gastando por aí. E quando essa herança, que é a salvação, a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, eles perdem totalmente, né? Eles ficam dissolutamente afastados de Deus, servindo aos seus caprichos, seus propósitos, suas intenções, né? E aí, meu querido, muitos não retornam, muitos não conseguem retornar à casa paterna, né? Pelo menos até hoje, né, o que se é sabido, né, é que eles estão totalmente perdidos dentro da sua mente confusa, né, sobre os termos doutrinários. E um dos mais polêmicos dentre eles é um ato da fé cristã, que é a Santa Ceia do Senhor, por exemplo, né? Eles acreditam de outra forma, de outra maneira, e tem deles que nem acreditam que a Santa Ceia do Senhor é mais para ser servida, né? É uma confusão que eles fazem.